É Dia das Crianças e hoje eu tô aqui pra contar da minha infância. Como eu fui uma criança bem viada. Em janeiro de 1987, nascia o aquariano Danilo. Uma criança bonitinha, fofinha, branquelinha, de cabelinho loiro, olhinho azul, bem quietinha e gorduchinha. Eu era bastante sensível, não podia sair muito de casa, e por isso eu ficava em casa assistindo televisão, assistindo TV Cultura, assistindo a Xuxa. Eu lembro que eu adorava a Xuxa, eu ficava brincando que eu descia da nave da Xuxa, tipo, já naquela época eu queria ser loira, né? Quando eu era bem pequenininho, tipo, com uns 3 anos, eu já me montava. Eu pegava umas roupinhas, colocava na cabeça, fingia que era cabelo comprido, vestia uma camisa pra ficar parecendo uma saia, assim, e todo mundo achava graça. Tanto é que tem uma foto perdida que eu não consegui achar, que mostra essa fase minha. Meus pais tiraram uma foto minha, assim, montadinho. E hoje em dia eu tiro várias fotos montadinho. Com 5 anos eu entrei na pré-escola, e lá foi quando eu comecei finalmente a sofrer bullying. Hoje em dia a gente chama de bullying, né? Na época eu só era uma criança zoada, porque eu era bem diferente dos outros meninos. Eu era bem quietinho, muito tímido, e eu lembro deles pegarem a minha mochilinha e ficarem brincando de futebol, tá bom? Deles ficarem me enchendo o saco quando eu ia no banheiro, porque todo mundo já percebia que eu era uma criança um pouquinho diferente, o que hoje em dia a gente chama de criança viada. Mas não é legal que você fale criança viada, a não ser que você também tenha sido uma criança viada. Daí tudo bem. Ou pode falar também criança viada, porque eu não ligo. Sei lá. Mas mesmo no prezinho, algumas meninas gostavam de mim. Eu lembro que uma menininha era apaixonada por mim, coitada, mal sabia ela. E ela ficava escovando o meu cabelo com a escova de dente dela. O tempo passou e eu entrei no primeiro ano da escola. Na escola a zoeira era um pouquinho mais pesada. Eu sempre fui um ótimo aluno, eu era super aplicado. Eu era aquela criança chata que sentava na frente da mesa do professor e era sempre o que respondia certo. Uma criança que hoje em dia eu não suportaria. E as pessoas me zoavam muito por isso. Me zoavam porque os professores puxavam meu saco. Me zoavam porque eu levava fruta pra comer no intervalo da escola. Minha mãe me obrigava, gente, a levar fruta pra comer no intervalo. Não só fruta, alguns legumes também, como cenoura, por exemplo. Agora você imagina uma criança na 3ª, 4ª série comendo uma cenoura no intervalo. Vai entender, né? Quando eu encontro meus amigos daquela época, isso é motivo de zoeira até hoje. Me zoavam também porque eu era muito branco, parecia que eu tava doente o tempo inteiro. E me zoavam também porque todo mundo já tinha me enquadrado no perfil do gay. Até as meninas queriam bater em mim. Eu lembro de uma menina que me perseguia na hora do intervalo porque eu era viado. Mas eu falo sofrer bullying, só que eu não sinto que eu tenha sofrido de verdade. Eu não trago assim uma mágoa ou um trauma disso tudo, porque ao mesmo tempo em que eu era o alvo, algumas pessoas também eram atingidas por mim. Eu zoava muito algumas crianças. Eu tinha um amiguinho que eu coloquei um apelido nele de geladeira, mas eu zoei tanto ele que ele chegou a chorar na classe por causa desse apelido. Beijo. Mas hoje em dia a gente é amigo. Lembro também que eu zoava a Kelly. Gente, a Kelly, eu posso dizer que é um trauma na minha vida. A Kelly era tão boazinha, ela gostava tanto de mim, e eu zoei tanto ela, tipo, de uma maneira cruel, assim, de criança, sabe? Tipo, na 4ª, 5ª série, eu ficava com outras meninas, às vezes eu falava mal dela pelas costas, e a menina, tipo, era muito boazinha comigo. Gente, dê um like nesse vídeo em memória da Kelly, que eu tô pedindo perdão de verdade. Juro que esse é um dos grandes arrependimentos da minha vida, ter zoado a Kelly, que ela era uma pessoa ótima. Eu penso muito nisso ainda, porque depois disso, à medida que a gente foi crescendo, a gente continuou convivendo super de boa. Mas eu lembro bem as coisas erradas que eu já fiz. É engraçado que da mesma maneira que eu pediria desculpa pra Kelly, um menino que zoou muito todos os gays que eu conheço naquela época, encontrou esse meu amigo geladeira e pediu desculpa pra ele. E o menino era hétero, diz que ele falou: "Ô geladeira, desculpa aí eu ter zoado você naquela época. Eu não tinha ideia do que eu tava fazendo." Pois é, gente, o mundo tem salvação sim. As crianças crescem, podem tomar consciência dos erros delas. Mas o fato é que eu nunca me senti vítima. Talvez por eu morar num bairro muito humilde, minha família ser muito humilde, eu nunca me senti sensível. Eu lembro do quê?
Lembro das coisas boas. Lembro que eu voltava a assistir Castelo Rá-Tim-Bum, Disney Cruise. Depois, com uns 10, 12 anos, eu assistia Pokémon. E era divertido. E ninguém ligava muito se a gente era gay ou não, embora todo mundo percebesse. Nessa época eu já tive algumas paixõezinhas por meninas, mas era do tipo mais admiração e achei elas legais do que uma paixãozinha. E eu percebi que eu era gay quando eu me dei conta do quanto eu admirava. Mas era admirável mesmo, não era nada além disso. O Leonardo DiCaprio, quando lançou Titanic em 1997, sim, sou velha. E eu fui no cinema e adorava, e achava ele lindo. E eu me lembro que uma vez eu me peguei olhando tanto tempo uma foto dele, que foi aí que eu pensei, gente, será que eu sou gay? Será que eu gosto de homem? E eu ri. Eu comecei a rir. Eu lembro que eu ria e tapava minha boca do tipo, ai gente, não acredito. Foi assim. Eu acho que eu tenho sérios problemas psicológicos. A verdade é que meus pais me deram uma infância bastante livre e eu nunca fui cobrado pra seguir um padrão. Eu lembro dos meus familiares falarem, engrossa essa voz, senta que nem homem. Mas nunca meus pais nunca falaram esse tipo de coisa. O que eles me cobravam muito era a respeito dos estudos, então eles enchiam meu saco pra eu tirar notas ótimas e tal. Mas me cobrar pra eu ser um moleque vida louca que pega as mina, nunca aconteceu. Aí eu cresci, fui pro colegial e aí já é uma outra história, né? E é essa lição que eu trago pra mim. Uma família que não tenta encaixar crianças num padrão de comportamento vai criar héteros e gays muito mais felizes e confiantes em ser quem são. Emocionada. E então, agora vocês conhecem um pouquinho mais da minha história, abri um pouco do meu coração pra vocês. Gostaria de saber quem se identificou com algum ponto da minha história, conte aqui pra mim, vai ser muito legal. Essa semana eu vou postar algumas fotos de mim quando eu era criança no meu Instagram. Vejam lá, se você não segue, siga também o meu Snapchat, curta a página do Facebook. Meu nome é Lorelai Fox e é nessa que eu vou, criançada!